O ronco grave e constante do motor de seu Scania G440 era, para José, ou, como era conhecido em cada parada de caminhoneiro de ponta a ponta do país, Zé Paraíba menos a trilha sonora ininterrupta de uma vida inteira, naquela noite específica. O barulho familiar era a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Já passava das 2 da manhã, e a BR-116, no trecho entre o norte de Minas e o sul da Bahia, engolia tudo em sua escuridão voraz. Era uma imensidão de breu, que só era quebrada pelo corte agressivo dos faróis do seu bruto, rasgando a névoa densa que se erguia do asfalto, quase sufocando a estrada. Era uma daquelas madrugadas frias, um frio que penetrava a alma e fazia cada osso doer, mesmo dentro da cabine aquecida. O vento uivava lá fora, um lamento agudo que parecia chorar junto com a paisagem desolada. Zé, um homem de poucas palavras, mas de muitos quilômetros rodados, sentia o peso da solidão apertar no peito. Era uma velha conhecida, essa solidão, uma companheira constante, desde que a vida lhe pregara uma de suas muitas peças cruéis. Ele dirigia por horas a fio, os olhos fixos na estrada, a mente divagando entre lembranças e a monotonia da viagem. A cada quilômetro, a sensação de um vazio existencial se aprofundava, um fardo que carregava com a resignação dos que já perderam muito. De repente, um som, um lamento, ainda mais agudo que o uivo do vento, cortou o silêncio monótono da noite. Era um som pequeno, quase inaudível, mas que se destacou de todo o resto. Não era o berro de um animal selvagem cruzando a pista, nem o pneu estourando de algum carro imprudente, ou o rangido metálico de alguma parte do seu próprio caminhão. Não, era algo diferente, algo mais humano. O coração de Zé disparou, batendo forte no peito como um pistão desgovernado. Uma adrenalina súbita o invadiu, e ele reagiu por puro instinto, freando bruscamente. O Scania guinchou, as rodas travando por um instante. Antes de o caminhão parar em meio à neblina, ele desligou o motor. O silêncio se fez de repente, pesado, opressor. Pegou a lanterna e desceu da cabine, as botas pesadas tocando o asfalto. Humidity e frio. O ar gelado da madrugada chicoteou seu rosto, mas ele não sentiu. Seus olhos, acostumados à escuridão, tentavam tatear a neblina densa, enquanto o feixe de luz da lanterna dançava à sua frente, buscando a origem daquele som perturbador. A cada passo que dava em direção ao acostamento, o lamento se tornava mais distinto, mais claro. Um choro infantil. Ali, no meio do nada, à beira da BR-116, onde o perigo espreitava em cada curva, um choro de bebê. Zé apertou o passo, o coração martelando, uma mistura de incredulidade e temor. E foi então que viu, enrolado em um cobertor, puído e sujo, deixado ali, jogado à margem da estrada como um pacote esquecido, um pequeno ser tremia incontrolavelmente. Era um bebê abandonado, um recém-nascido, talvez de poucos dias de vida, chorando desesperadamente. A pequena boca aberta num grito mudo, o rosto vermelho, enrugado pelo frio e pelo pavor. A visão daquele corpo minúsculo, frágil e completamente desamparado, atingiu Zé como um soco no estômago, tirando-lhe o fôlego. Naquele instante, as engrenagens de sua vida, que giravam em uma rotina monótona e previsível há décadas, pararam abruptamente. Um turbilhão de emoções, há muito tempo adormecidas sob a carapaça de homem duro e solitário, despertou violentamente. Ele se ajoelhou, o joelho áspero tocando o chão frio. As mãos calejadas de quem vive do volante estenda Ramsey excitantemente. A criança, assustada, pareceu encolher-se ainda mais. Zé hesitou por um segundo, seus olhos marejados, a garganta apertada. Ele nunca tivera filhos. Sua vida fora sempre a estrada, as entregas, os prazos apertados, a solidão como única companhia. Mas agora, ali diante daquele pequeno milagre abandonado, algo dentro dele se rompeu. Com a delicadeza de quem manipula um tesouro de cristal, Zé pegou o bebê nos braços. O calor do pequeno corpo, mesmo trêmulo, aqueceu suas mãos frias. O choro, antes estridente, agora era um soluço fraco, um lamento quase inaudível. A luz da lanterna revelou os traços delicados do rostinho, a pele rosada e os olhos fechados, inchados de tanto chorar. Zé abraçou o bebê contra o peito, cobrindo-o com o cobertor puído e com sua própria jaqueta de caminhoneiro, que cheirava a diesel e poeira, mas que naquele momento era o único refúgio seguro,
para aquela vida tão vulnerável. Ele sentiu o pequeno coração bater forte contra o seu. Aquele encontro inesperado, no meio da escuridão da BR-116, não era apenas um acidente de percurso, era uma encruzilhada. Aquele grito na madrugada havia ressoado não só pelo asfalto, mas também nas profundezas de sua alma, anunciando que a partir daquele instante, a vida de Zé Paraíba nunca mais seria a mesma. O peso da solidão, por um breve momento, foi substituído pelo peso e pela promessa de uma nova vida em seus braços. E um propósito. O choro, antes estridente e desesperado, agora era um balbucio suave. Um lamento quase inaudível que ecoava no interior da cabine do caminhão. Apenas o som suave do motor, que Zé deixara ligado para manter o aquecimento, quebrava o silêncio pesado da madrugada. Zé Paraíba, com suas mãos calejadas e acostumadas ao volante pesado, segurava o pequeno embrulho contra o peito com uma delicadeza que jamais imaginara possuir. Cada movimento era calculado, cada respiração era contida, como se um gesto brusco pudesse quebrar a frágil vida que tinha em seus braços. Os olhos do bebê, antes fechados pelo cansaço do choro, agora se abriam lentamente. Eram pequenos, mais intensos, de um azul profundo, quase como o céu do agreste paraibano que Zé tanto conhecia. Eles o fitavam com uma inocência desarmante, uma pureza que contrastava brutalmente com a crueza da estrada e a dureza da vida que Zé levara até então. Naquele olhar, Zé não via apenas uma criança, mas um espelho de sua própria alma, um reflexo de uma vulnerabilidade que ele havia enterrado há muito tempo. Zé nunca teve filhos. Sua vida fora dedicada à estrada, a entregas de carga pesada, a prazos apertados e a uma rotina solitária que se tornara sua única companheira. A família, para ele, era uma lembrança distante, um sonho desfeito pelas circunstâncias da vida. A responsabilidade que agora pesava em seus ombros era gigantesca, assustadora. Um recém-nascido, ali, no meio do nada, na BR-116, sem nenhum posto de saúde por perto, sem o apoio de ninguém. O medo de não ser capaz de cuidar daquele ser tão pequeno o corroía por dentro. Um frio na espinha mais intenso que o próprio ar gélido da madrugada. Mas havia algo mais forte, uma força desconhecida que brotava do fundo de sua alma. Uma voz interior que por muito tempo esteve emudecida, agora gritava. Era um instinto primordial de proteção, uma necessidade avassaladora de cuidar daquele pequeno anjo indefeso. Era como se a solidão de décadas tivesse se transformado em um reservatório de amor represado, pronto para explodir e acolher aquela vida. Ele sabia que não poderia, em hipótese alguma, deixar aquele anjo à própria sorte. As notícias de bebês abandonados na estrada eram tristes, mas comuns, e Zé sempre sentira um nó na garganta ao ouvi-las. Agora, ele era parte de uma dessas histórias, mas com a chance de mudar o final. As horas seguintes foram uma batalha contra o tempo e o desespero. O bebê, que ele agora percebia ser uma menina, começou a choramingar novamente, um sinal claro de fome. Zé tateou os bolsos, procurando moedas, a carteira, qualquer coisa. Precisava de algo, leite e mamadeira, mas onde encontrar aquilo no meio? Do nada, a luz do painel do caminhão iluminava o pequeno rosto de Aurora, nome que ele instintivamente pensou para ela. Lembrando-se do amanhecer que traria a esperança de um novo dia, ele lembrou-se de um posto de combustível que havia passado algumas dezenas de quilômetros atrás. A única opção. Acostou o caminhão novamente, pegou a menina no colo e a enrolou com mais cuidado no cobertor. Tenteracuecla era sua prioridade. Ligou o motor novamente e o ronco suave do Scania voltou a preencher o ambiente, abafando o leve choramingo da bebê. Aqueceu o máximo que pôde a cabine e com uma mão no volante e outra segurando a Aurora, começou a retornar. Cada curva da BR-116 parecia se estender por uma eternidade. A neblina persistia e a visibilidade era mínima. Caminhão, antes um símbolo de sua liberdade, agora parecia uma fortaleza móvel, um refúgio para a vida que ele havia inesperadamente encontrado. Ele pensava em sua mãe, já falecida, nas histórias que ela contava sobre como cuidar de um recém-nascido. Zé não tinha ideia por onde começar, mas a determinação de que Aurora sobreviveria e prosperaria em seus braços era inabalável. Ao avistar os primeiros sinais luminosos do posto de combustível, um alívio imenso inundou Zé. O relógio marcava quase 4 da manhã. Estacionou o caminhão de qualquer jeito e, com Aurora firmemente em seus braços,
correu para a loja de conveniência. O frentista, um rapaz jovem e sonolento, arregalou os olhos ao ver o caminhoneiro, corpulento e barbudo, entrando com um bebê nos braços, em meio à madrugada. Preciso de leite, mamadeira, fraldas, o que tiver, para bebê. A voz de Zé soou mais alta e urgente do que o normal. O frentista, ainda em choque, apontou para uma pequena prateleira com alguns produtos infantis. Zé pegou o que viu pela frente: uma lata de leite em pó, uma mamadeira e um pacote pequeno de fraldas. Pagou, mal esperando o troco, e correu de volta para o caminhão. Ali, no banco do carona, com a luz fraca do interior da cabine, Zé tentou preparar o leite. Suas mãos tremiam levemente. Nunca havia feito algo assim em sua vida. Leu as instruções na lata com dificuldade, misturando o pó na água mineral que sempre tinha no caminhão. A cada correr, uma oração silenciosa. Quando a mamadeira estava pronta, ele a ofereceu a Aurora. A princípio, ela rejeitou, choramingando. Zé sentiu o desespero voltar, mas ele persistiu, com paciência e carinho que ele nem sabia que possuía. Finalmente, a pequena boca de Aurora abocanhou o bico da mamadeira, e ela começou a sugar, faminta. O alívio que Zé sentiu naquele momento foi indescritível. Ver a pequena criatura se alimentando, as bochechas coradas, era um espetáculo que o preencheu por completo. Enquanto Aurora mamava, Zé observava, os olhos fixos em cada movimento dela. Cada pequeno som que ela fazia, cada suspiro, era uma melodia para seus ouvidos. Percebeu que a vida, aquela que ele pensava ter perdido, em algum ponto da estrada, estava bem ali, respirando em seus braços. A noite na BR-116, que começou com a solidão habitual, se transformava em um novo amanhecer, um despertar para um gigante adormecido dentro de si. O Zé Paraíba, o caminhoneiro solitário de poucas palavras, começava a se moldar em algo novo, um pai. E essa transformação, ele sabia, era apenas o começo de uma longa e imprevisível jornada. As primeiras luzes do amanhecer começaram a romper a escuridão da BR-116, pintando o horizonte com tons de rosa e laranja. O sol nascia, tímido, dispersando a neblina que cobrira a madrugada e revelando a paisagem árida. Em seu rosto, Zé Paraíba carregava as marcas de uma noite em claro. Os olhos avermelhados, a barba por fazer mais evidente, o cansaço visível em cada linha de expressão. Mas havia algo mais ali, algo que não estava presente antes, uma determinação férrea e uma nova luz em seus olhos, um brilho que não era de exaustão, mas de um propósito recém-descoberto. Aurora, aconchegada em seus braços, dormia profundamente. A mamadeira vazia jazia ao lado no banco do passageiro. A quietude da cabine, antes um refúgio para a solidão de Zé, agora era um santuário para aquela nova vida. Ele a observava, absorto, sentindo o calor do pequeno corpo, ouvindo a respiração suave. A cada quilômetro percorrido com a menina a seu lado, uma conexão profunda, quase mística, se formava. Não era apenas o vínculo de um salvador e um salvo. Era algo que transcendia a lógica, uma união forjada na vulnerabilidade e no instinto mais puro de amor. Zé se lembrava da primeira vez que a pegou nos braços, daquele choro que cortou a alma. Agora, ela era parte dele, um pedaço de seu futuro, que ele nunca soube que desejava. Ele havia batizado a menina de Aurora, em homenagem ao novo dia que nascia não apenas no horizonte, mas também em sua própria vida. Um novo dia, cheio de desafios, sim, mas também de uma esperança que ele havia esquecido que existia. Enquanto o sol subia, iluminando o interior da cabine, Zé sentiu uma necessidade premente de compartilhar a notícia. Não era por vanglória, mas por uma busca instintiva por orientação e apoio. Pegou o rádio PX, o companheiro de tantas viagens, e sintonizou na frequência dos caminhoneiros. Caminhoneiro na escuta, Zé Paraíba chamando. Sua voz, geralmente rouca e monótona, soou com uma emoção contida. A resposta veio quase que imediatamente, cortada por chiados. Na escuta, Zé. O que houve, meu amigo? Voz de quem viu fantasma! Era a voz de Bituca, um velho amigo, que rodava a mesma rota. Zé hesitou, buscando as palavras. Como explicar aquilo, Bituca, meu velho? Você não vai acreditar. Encontrei uma menina, um bebê, abandonado na beira da estrada. Houve um silêncio no rádio, pesado. Depois, a voz de Bituca mais grave. Como assim, Zé? Uma criança sim, uma bebê, recém-nascida. Estava lá, no meio do nada,
na BR-116. Não pude deixar, meu amigo. Não pude. A voz de Zé embargou. A partir daquele momento, a Rádio PD se tornou um canal de solidariedade. A notícia da criança abandonada, encontrada pelo Zé Paraíba, logo se espalharia como fogo pela comunidade dos caminhoneiros. Em poucas horas, Zé já recebia mensagens de apoio, ofertas de ajuda, conselhos. Era uma rede invisível, mas poderosa, que se estendia por todo o Brasil, unindo homens e mulheres que faziam da estrada seu lar e da solidariedade seu lema. Zé, meu filho, você fez o certo. Deus te abençoe, disse a voz embargada de Dona Lúcia, de um posto na Bahia, que Zé conhecia há anos. Quando passar por aqui, me avisa. Tenho roupas de bebê da minha neta que não servem mais. Zé, se precisar de leite, fralda, qualquer coisa, me liga. Para o meu bruto e te encontro, ofereceu João Grande, outro caminhoneiro que Zé cruzava sempre nas estradas. A solidariedade da boleia era algo que Zé sempre soube que existia, mas nunca imaginou que a experimentaria de forma tão intensa. Cada mensagem, cada oferta de ajuda era um fio que tecia uma rede de apoio ao redor dele e de Aurora. Ele sabia que precisaria enfrentar as consequências de sua decisão. As autoridades, a burocracia, a papelada, tudo isso viria. Mas por enquanto, o que importava era a Aurora, mantê-la aquecida, alimentada e segura. Chegou a um posto de combustível maior, onde havia um restaurante e banheiros decentes. Era hora de uma parada mais longa. Zé estacionou o caminhão e, com a Aurora ainda dormindo em seus braços, entrou no banheiro masculino. Com cuidado, limpou a menina, trocando a fralda improvisada por uma nova a cada pequeno movimento, o medo de machucá-la. Mas ele persistia, com uma paciência que nunca antes tivera. A sensação da pele macia da bebê em suas mãos calejadas era surreal. Depois, foi até a pia, lavou as mãos e molhou o rosto. Encarou seu reflexo no espelho, um homem transformado, que trocava o sono e a rotina por uma nova e imprevisível jornada. Voltou para o caminhão. Aurora, ainda dormindo. Zé sabia que precisaria comprar mais coisas, um berço improvisado para a cabine, mais fraldas, mais leite. A vida de caminhoneiro, que era sinônimo de liberdade, agora tinha um novo significado, o de responsabilidade. Enquanto dirigia, observava a Aurora adormecida no banco do passageiro. Ela era um milagre, um presente inesperado. E Zé sentia, com cada fibra do seu ser, que faria o que fosse preciso para protegê-la. Ele, o homem que evitava laços, agora se via irremediavelmente ligado a essa pequena vida. As estradas do Brasil, que antes eram apenas um caminho para suas entregas, agora se tornavam o palco de uma história de amor e superação. A notícia da bebê encontrada pelo Zé Paraíba já se espalhava para além da comunidade de caminhoneiros. Nos pequenos povoados e nas cidades grandes às margens da BR-116, a história começava a ganhar corpo. Jornais locais, rádios regionais. A vida de Zé, que antes era uma série de pontos conectados por asfalto, agora se tornava um ponto de luz. Uma história que inspirava. Ele sabia que a estrada adiante seria cheia de desafios. A burocracia do abandono, a possível busca pelos pais biológicos, a luta pela guarda de Aurora. Tudo isso era uma montanha a ser escalada. Mas, olhando para a serenidade do rosto adormecido da menina, Zé sentia que estava pronto. Aquele grito na madrugada havia resgatado não apenas uma vida, mas também a sua própria. Ele, o homem das estradas, havia encontrado seu verdadeiro caminho, um caminho compartilhado com uma pequena vida que lhe ensinaria o verdadeiro sentido de ser um gigante. Se você está gostando desta história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e compartilhe com seus amigos. Agradecemos muito por assistir. Deixe nos comentários de onde você é e qual seu nome, para a gente te dar um alô no próximo vídeo. O sol já ia alto no céu, um calor típico do interior brasileiro começando a se impor. Zé Paraíba seguia a viagem, o motor do Scania ronronando em um ritmo constante, quase um acalanto. Aurora, alimentada e trocada, dormia serenamente em seus proctos, a inocência em seu pequeno rosto, contrastando com a paisagem árida e as preocupações que agora povoavam a mente do caminhoneiro.
Aquele sono tranquilo da menina era um bálsamo para sua alma, mas a tranquilidade exterior não conseguia aplacar o turbilhão que se agitava em seu interior. Chegada inesperada de Aurora não trouxe apenas um novo propósito, mas também abriu as comportas de um passado que Zé havia lacrado com chaves enferrujadas. Memórias, antes reprimidas com a força bruta de quem enfrenta a solidão da estrada, começaram a emergir, uma a uma, como vultos fantasmagóricos na neblina. Ele pensava em Ana, com seus cabelos cacheados e o sorriso que aquecia mais que o sol do Nordeste. Ana, que havia sido o grande amor de sua vida, a única mulher que conseguiu vislumbrar a ternura por trás da casca grossa de Zé. Eles se conheceram em uma feira de gado, há quase 30 anos. Zé, jovem e forte, ajudando o pai a tocar os animais. Ana, filha de um pequeno comerciante local, vendendo queijos. O flerte inocente se transformou em namoro, e o namoro em um amor profundo. Enraizado na promessa de um futuro juntos, o sonho deles era simples: uma casa pequena com um quintal grande e uma família cheia de filhos. Zé trabalhava duro, economizando cada centavo para comprar seu primeiro caminhão, a ferramenta que o tiraria da vida difícil no campo e daria a Ana o conforto que ela merecia. Ele havia prometido a ela: quando eu tiver meu caminhão, Ana, vou te levar para conhecer o Brasil. E depois, a gente vai ter os nossos filhos, uma porção deles. Ana sorria, os olhos brilhando. Só quero você e a nossa casinha, Zé. O resto, a gente constrói junto. Mas a vida, caprichosa e cruel, tinha outros planos. A promessa de uma vida juntos foi desfeita em um piscar de olhos. Eine Adusse, uma doença rápida e implacável, que a levou em questão de meses. Zé, um homem acostumado a enfrentar a dureza da vida, foi derrubado. Seu mundo desabou. A casa que começavam a construir ficou inacabada. O berço que sonhavam em comprar. Um vazio doloroso. A dor foi tão avassaladora que Zé se fechou. Vendeu o terreno, largou tudo e comprou o caminhão. A estrada se tornou seu único refúgio. Um lugar onde a solidão era uma escolha, não uma imposição. Ele rodava sem destino, fugindo das lembranças, do futuro que nunca se concretizou, da família que nunca teve. As milhas se empilhavam, e com elas, a distância entre ele e a dor. A cada entrega, a cada novo amanhecer em uma cidade diferente, ele enterrava mais fundo as feridas. Agora, com a Aurora em seus braços, todas essas memórias voltavam com uma intensidade brutal. Ela era tudo o que ele e Ana sonharam, mas que o destino lhes havia negado. O cheiro de bebê, a delicadeza de seus pequenos dedos, o som de sua respiração, menos cada detalhe, era um eco do que poderia ter sido. As estradas, que antes eram um refúgio para sua solidão, agora pareciam um espelho de suas feridas antigas. Cada quilômetro da BR-116 revelava não apenas a paisagem, mas também as cicatrizes de uma vida vivida em fuga. O rádio PX, que antes era uma distração, agora parecia um canal para seus próprios pensamentos. Tuz, amigo, você está sumido do rádio hoje? Tudo em ordem aí? A voz de Pardal, um colega da mesma frota, o tirou de seus devaneios. Zé pigarreou. Tudo em ordem, Pardal. Só pensando na vida aqui. Pensando na vida. Zé Paraíba pensativo? Essa é nova. Cuidado para não bater o bruto, hein? Pardal brincou. Mas Zé não conseguiu rir. Ele sabia que para cuidar do Aurora, precisaria confrontar esses fantasmas. Não podia mais fugir. Aquela menina precisava de um pai presente. De um homem que estivesse inteiro. Não um fragmento. A responsabilidade por ela era um peso doce, mas também um catalisador para a cura. Como ele poderia dar um futuro à Aurora se estivesse preso no seu próprio passado? A voz interior que o impulsionara a pegar a Aurora na estrada agora o desafiava. Era hora de encarar a dor, de desenterrar o que havia sido enterrado. Ele precisava permitir-se e sentir, chorar as lágrimas que não chorou por Ana, e então libertar-se para amar a Aurora com a plenitude que ela merecia. Ela é um milagre. Zé, um presente de Deus para você. A voz de Dona Lúcia, do posto na Bahia, veio pelo rádio, como se lesse seus pensamentos. Deus sabe o que faz. Ele te escolheu para cuidar dela. As palavras de Dona Lúcia ressoaram em sua mente. Seria verdade? Seria a Aurora uma segunda chance? Uma redenção? Ele havia se sentido amaldiçoado pela perda de Ana, como se a felicidade não fosse feita para ele. Mas
Olhando para o rosto sereno da bebê em seus braços, uma pequena chama de esperança começou a brilhar em seu peito. Ele precisava ser forte. Não só por ele, mas por Aurora. Ela era a prova viva de que a vida continuava, mesmo depois das maiores perdas. Ele precisava encontrar a coragem de seguir em frente, de abrir seu coração novamente, não para substituir o amor por Ana, mas para expandir sua capacidade de amar. A Aurora merecia um pai inteiro, um pai que não estivesse preso às sombras do passado, mas que estivesse presente, construindo um futuro, enquanto o Scania continuava sua jornada pela BR-116. Zé sentia o peso de uma decisão. A dor era real, mas a promessa de um novo começo, personificada em Aurora, era ainda mais forte. Ele secou uma lágrima solitária que escorreu por sua face marcada. A luta seria longa, não só contra a burocracia e os desafios da vida com um bebê na estrada, mas contra os próprios demônios internos. Mas por Aurora, ele lutaria. Ele se ergueria do abismo do passado e construiria um novo futuro, tiolo por tiolo, milha por milha. O gigante adormecido em Zé Paraíba estava, de fato, despertando, e com ele, a promessa de uma vida nova. O motor do Scania G440 ronronava suavemente, um som familiar que Zé Paraíba ouvia há décadas. Mas agora, o ritmo da estrada não era mais o único som que preenchia a cabine. Havia o leve ressonar de Aurora, que dormia tranquilamente no berço improvisado, uma caixa de papelão forrada com cobertores macios que a boa alma de Dona Lúcia, do posto Recanto do Caminhoneiro, havia lhe emprestado. A menina, com seus poucos dias de vida, já havia se tornado o centro do universo de Zé, e a cabine do seu caminhão, antes um espaço de solidão e silêncio, agora era um lar, barulhento de pequenas descobertas e embalado pelo balanço suave da BR-116. A notícia sobre Zé e a pequena Aurora se espalhou como fogo pelo éter da Rádio P10, saltando de caminhão em caminhão, de posto em posto, cruzando estados e fronteiras rodoviárias. A comunidade dos caminhoneiros, conhecida por sua solidariedade ímpar e seu código de honra não escrito, começou a se mobilizar de uma forma que Zé jamais poderia imaginar. Não era apenas a curiosidade, mas uma genuína onda de compaixão e apoio que brotava do coração de homens e mulheres que faziam da estrada seu lar e da fraternidade seu lema. Zé, meu camarada, fiquei sabendo da sua história pelo rádio. Parabéns, viu? Você tem um coração maior que o seu bruto. A voz grave de Bigode, um caminhoneiro do sul, que Zé mal conhecia, ecoou no PX. Se tiver passando por Mato Grosso, cola no posto Trevo Feliz. Minha esposa fez umas roupinhas de tricô para ela e tem umas fraldas sobrando aqui. Zé, comovido, agradecia a cada um. As ofertas de ajuda vinham de todos os lados. Sacos de fraldas deixados em pontos de entrega, latas de leite em pó aparecendo como mágica em seu para-brisa, nos postos de gasolina, convites para um banho quente e uma refeição caseira em casas de colegas que moravam perto da rota. Uma rede de solidariedade se estendia por todo o país, provando que, mesmo nas estradas mais solitárias e inóspitas, a humanidade ainda prevalecia, forte e vibrante. Zé, acostumado a viver por conta própria, a resolver seus problemas em silêncio, sentia um misto de gratidão e constrangimento. Ele nunca havia pedido ajuda a ninguém, orgulhoso de sua autossuficiência. Mas agora, por Aurora, ele aprendia a aceitar. E ao aceitar, percebia que não estava mais sozinho nessa jornada. A solidão que o acompanhara por tantos anos começava a se dissipar, substituída por uma teia de conexões humanas a cada parada. Zé se via cercado por curiosos e benevolentes. Mulheres, em especial, vinham até o caminhão com os olhos marejados, trazendo pequenos presentes para Aurora. Que Deus te abençoe, meu filho. Essa menina é um milagre na sua vida, disse uma senhora idosa, entregando um par de meias de tricô. Zé, com um nó na garganta, apenas assentia, as palavras presas em sua garganta. Um dia, em um posto movimentado, na divisa de Minas Gerais, Zé estava trocando uma fralda de Aurora no banco traseiro com alguma dificuldade, quando ouviu uma batida na porta da cabine. Era um colega mais jovem, Olavo, conhecido por ser um dos mais antenados com as novidades da internet. Zé, a sua história está explodindo nas redes sociais. Tem gente do Brasil inteiro compartilhando, fazendo vaquinha online para você e para Aurora. Tem um grupo no WhatsApp só para ajudar vocês, disse Olavo, com os olhos arregalados de admiração. Zé
que mal sabia usar um celular para ligar, ficou perplexo. Redes sociais, vaquinha? O que é isso, meu filho? Olavo riu. É tipo uma corrente do bem, Zé. As pessoas se juntam para ajudar quem precisa. Sua história tocou o coração de muita gente, meu amigo. Você virou um herói. A palavra soava estranha para Zé. Ele se via apenas como um homem que fez o que achava certo. Mas a percepção dos outros era diferente. Para muitos, sua atitude de acolher uma vida abandonada na BR-116 era um ato de pura coragem e compaixão em um mundo cada vez mais frio e indiferente. A notícia não ficou restrita apenas aos caminhoneiros e à internet. Uma de suas paradas em uma cidade maior, um repórter de um jornal local se aproximou do caminhão de Zé. Senhor José, soube da sua história. É verdade que encontrou um bebê abandonado na estrada? Zé, relutante, confirmou. Ele não gostava de aparecer, de ter sua vida exposta, mas o repórter era insistente. A matéria, com uma foto de Zé segurando Aurora em seus braços, saiu no dia seguinte. O título: Gigante da Estrada encontra anjo e sua vida ganha novo sentido. A visibilidade trouxe também novos desafios. Embora a maioria das reações fosse de apoio, Zé sabia que a atenção da mídia poderia atrair também a atenção de autoridades. O medo de ter a guarda da menina questionada era uma sombra constante em sua mente. Ele amava a Aurora, como se fosse sua própria filha, mas sabia que aos olhos da lei, ele era apenas um caminhoneiro solitário com um bebê encontrado. Apesar das preocupações, a cada novo contato, a cada nova mão estendida, Zé sentia a força de uma comunidade. Ele percebia que aquela família improvável não era apenas ele e Aurora. Era toda uma rede de pessoas, invisíveis e visíveis, que se importavam. Os colegas de estrada, os friendstas, as donas de restaurante de beira de estrada, até mesmo completos estranhos, que se sensibilizavam com sua história. A presença de Aurora havia quebrado as barreiras que ele mesmo havia construído ao redor de seu coração. Ela o forçava a interagir, a pedir ajuda, a aceitar o carinho. E ao fazer isso, Zé descobria uma nova forma de existir, mais conectada, mais humana. O peso da solidão que antes o esmagava, agora era compartilhado, e estranhamente, diminuía. Enquanto a noite caía novamente sobre a BR-116, Zé olhava para a pequena Aurora, adormecida no berço improvisado. Ela era a prova viva de que a vida, mesmo em seus caminhos mais tortuosos, pode surpreender com os maiores presentes. Ele, o caminhoneiro que fugiu de tudo, agora se via no centro de uma história de amor e solidariedade, uma história que estava apenas começando, e de alguma forma, ele sabia que não estava sozinho para escrevê-la. Aquela menina havia transformado não apenas sua vida, mas também a vida de todos que de alguma forma cruzaram o caminho dessa família improvável, que nasceu à beira da estrada. O cheiro de café coado e diesel era a nova fragrância matinal de José. A Aurora, aninhada em seu peito, dava pequenos suspiros de sono, o ritmo de sua respiração se ajustando suavemente ao balanço constante do Scania. A BR-116 se estendia à frente, uma fita de asfalto que antes representava apenas distância e prazos, mas que agora era a linha do horizonte de uma vida que ele mal começava a entender. Viver com um bebê na boleia, José descobriu rapidamente, era uma aventura que superava qualquer carga perigosa ou estrada esburacada que ele já tivesse enfrentado. As noites em claro eram a nova norma. O sono, um luxo que Zé Paraíba sempre prezou, tornar-se um privilégio raro. Acordava a cada choramingo, a cada movimento da pequena no berço improvisado. Trocar fraldas no espaço apertado da cabine, sob a luz fraca da lanterna, tornara-se uma arte. José, cujas mãos eram hábeis com chaves de roda e motores, agora aprendia a desamarrar e amarrar pequenos badês, a limpar a pele delicada sem machucar. A cada troca, um misto de frustração e um amor avassalador o invadia. Quem diria, Zé Paraíba, o bruto. Virando pai de primeira viagem aos 50 e tantos, ele resmungava para si mesmo, um sorriso cansado no rosto. A alimentação era outro desafio constante. Leite em pó, água mineral e mamadeiras esterilizadas, da melhor forma possível com água fervida no fogareiro a gás, que ele mantinha para o café. A busca por água potável e locais seguros para preparar a mamadeira tornou-se parte integrante de sua rota. José planejava cada parada com antecedência, pensando não apenas no diesel e no tempo,
mas nas necessidades de Aurora. Posters com banheiros limpos, restaurantes que ofereciam micro-ondas para aquecer a água e farmácias para suprimentos essenciais tornaram-se pontos de referência em seu mapa mental. Zé, essa menina está com você 24 horas por dia. Não é perigoso? Perguntou Pardal pelo rádio P10, a voz carregada de preocupação. Perigoso é deixar ela sozinha nesse mundo, meu amigo, José respondeu, a voz firme. Ela está segura aqui, mais segura do que em qualquer outro lugar. Ele sabia dos riscos. A boleia de um caminhão não era o lugar ideal para um bebê. O balanço constante, o barulho do motor, a poeira, as paradas em locais ermos. Mas a alternativa menos deixá-la em algum orfanato, entregá-la a um sistema desconhecido, era impensável. Aurora era sua responsabilidade agora, seu milagre particular. José precisava se adaptar, aprender e superar cada obstáculo. Ele se viu lendo panfletos sobre cuidados com bebês que pegava em farmácias, conversando com mães nos postos de gasolina, absorvendo cada dica, cada conselho. O homem que antes evitava contato social, agora buscava sabedoria alheia para dar o melhor à sua filha. Ele aprendeu a reconhecer os diferentes choros de Aurora. O choro de fome, o choro de sono, o choro tink e, o mais importante, aprendeu a decifrar o choro de saudade, aquele que só cessava quando ela estava aninhada em seus braços. Em uma de suas viagens, enfrentou uma forte chuva no sul do país. A estrada escorregadia, a visibilidade quase nula. José segurava firme o volante, mas sua principal preocupação não era o caminhão, e sim a Aurora. Ela choramingava, assustada com os trovões. José parou em um acostamento mais seguro e, mesmo com o coração na mão, tentou acalmá-la. Cantou canções de ninar que sua mãe cantava para ele, melodias antigas do sertão, enquanto o vento açoita o caminhão. Aos poucos, o choro de Aurora foi diminuindo, substituído por um sono tranquilo. Naquele momento, Zé percebeu que a força de um pai não estava apenas em sua capacidade de proteger fisicamente, mas em sua habilidade de acalmar os medos, de ser um porto seguro. A vida na estrada, com Aurora, era uma sequência de pequenos milagres. O primeiro sorriso dela, banguela e luminoso, iluminou a cabine mais que o sol do meio-dia. A primeira vez que ela tentou pegar seu dedo gordo e calejado, cada pequena conquista dela era uma vitória para ele. Ele viu o mundo através dos olhos dela, e o mundo parecia mais colorido, mais vibrante. O ronco do motor, antes apenas barulho, agora era uma canção de ninar. As paisagens da BR-116, que antes eram só vistas, agora eram cenários para as descobertas de Aurora. A rotina de entregas teve que ser ajustada. José começou a pegar cargas mais leves, que exigiam menos pressa, permitindo-lhe fazer mais paradas e dedicar mais tempo à Aurora. Algumas empresas, ao saberem de sua história, foram compreensivas. Outras, nem tanto. Ele perdeu alguns contratos, mas o sacrifício era ínfimo diante da recompensa de ter a Aurora por perto. Seu Zé, o senhor não está com medo de que tirem ela de volta? Perguntou um jovem frentista, em um posto na Bahia. José o encarou, a testa franzida. Medo, meu filho? Medo eu tenho de não ser um bom pai para ela. O resto, a gente enfrenta. Ele sabia que a sociedade poderia não entender a peculiaridade daquela família formada nas estradas. Que diriam sobre uma criança crescendo em um caminhão? As críticas viriam, e os questionamentos sobre sua capacidade de prover um ambiente normal para a Aurora eram inevitáveis. Mas para José, a normalidade era relativa. O amor que ele sentia por aquela menina, a dedicação que ele dedicava a ela, superava qualquer definição social de família perfeita. A verdade é que a Aurora era a âncora que José precisava. Ela o libertou da prisão da solidão e do passado. Ele não fugia mais das lembranças de Ana, ele as carregava, mas agora, com a serenidade de quem encontrou um novo amor para nutrir. A vida de caminhoneiro, que antes era uma fuga, agora era um caminho de aprendizado, de sacrifício e, acima do tudo, de um amor incondicional que crescia a cada dia. José Paraíba, o homem que antes carregava apenas carga, agora carregava o maior tesouro de sua vida. E cada quilômetro da BR-116 era um passo nessa jornada de descoberta e afeto, forjando uma família improvável, mas inquebrável, nas vastas estradas do Brasil. A poeira da BR-116 levantava-se em nuvens densas a cada caminhão que passava,
pintando a paisagem com um tom ocre. Mas para Zé Paraíba, o horizonte não era mais apenas poeira e asfalto. Era o futuro de Aurora. Um futuro que se tornava a cada dia mais incerto. A notícia do bebê encontrado na estrada havia se espalhado além dos rádios PX e dos grupos de caminhoneiros. Agora, era manchete em pequenos jornais de cidades do interior e pauta em programas de rádio e televisão locais. A história de Zé e Aurora, que antes era um conto de solidariedade, começava a atrair um tipo diferente de atenção. Uma que trazia consigo um risco iminente. O risco de perder a menina. A primeira ligação veio de um número desconhecido. Enquanto Zé esperava por uma carga em um posto de combustível movimentado no interior de São Paulo, Senhor José da Silva, meu nome é doutora Lúcia Mendes, sou assistente social do Juizado de Menores e Adolescentes da comarca de Itabuna, Bahia. O coração de Zé disparou. Ele já esperava por isso, mas a voz formal do outro lado da linha, com seu tom de autoridade, o atingiu como um golpe. Sim, sou eu. O que deseja? Soubemos da criança que o senhor encontrou na BR-116. É uma situação delicada, senhor José. Precisamos conversar sobre a legalidade da guarda dessa criança. Uma criança não pode viver indefinidamente em um caminhão. Não é o ambiente adequado. As palavras da assistente social ecoaram na cabine de Zé, ressoando com um medo que ele havia tentado reprimir. Adequado? Eu estou cuidando dela. Ela está bem, alimentada, protegida. A voz de Zé, geralmente calma, elevou-se em tom de defesa. Compreendo sua preocupação, senhor José, e admiro seu gesto. Mas a lei é clara. Uma criança abandonada precisa ser acolhida por um sistema de proteção para garantir seus direitos e seu bem-estar. Teremos que abrir um processo para apurar os fatos e definir o futuro dela. A ligação terminou, mas a sensação de impotência e o medo persistiram. Zé sentia o suor escorrer pela testa. Aquele telefonema era o início da batalha legal que ele tanto temia. A cada notícia nos jornais, a cada comentário em rádios locais, a história ganhava proporções que escapavam ao seu controle. Herói da estrada, como alguns o chamavam, estava prestes a ser questionado em sua capacidade de ser pai. A imprensa sensacionalista, sempre em busca de uma boa história, começou a explorar os ângulos mais dramáticos. Criança em cativeiro na boleia de caminhão, dizia uma manchete. Outra, será o caminhoneiro capaz de criar uma vida? Essas matérias distorciam a realidade, pintando um cenário de irresponsabilidade, onde havia apenas amor e dedicação. Zé sentia o peso do julgamento público. Os colegas caminhoneiros, no entanto, eram seu porto seguro. Pelo rádio PX, a solidariedade se transformou em indignação. Absurdo! O Zé é um pai para essa menina. O que é que eles querem? Que a criança vá para um abrigo? Esbruveva Baituca, a voz carregada de raiva. Zé, não se preocupe, a gente vai te ajudar. Se precisar de advogado, a gente faz uma vaquinha, prometeu João Grande. O apoio da comunidade rodoviária era um bálsamo, mas não apagava a angústia de Zé. Ele sabia que apesar de todo o amor que sentia por Aurora, apesar dos sacrifícios que já fazia, a sociedade poderia não entender a peculiaridade daquela família formada nas estradas. Para a lei, o que importava eram os protocolos, as regras, não os laços forjados em meio à adversidade. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Ele recebia novas ligações, desta vez de advogados, oferecendo serviços do jornalistas, querendo entrevistas, de curiosos que se aproximavam do caminhão nas paradas, fazendo perguntas invasivas. Zé se sentia exposto, como um animal encurralado, em uma de suas viagens. Perto de uma pequena cidade do interior, ele viu um carro descaracterizado estacionado próximo ao seu caminhão. 2 homens e uma mulher, com pastas nas mãos, se aproximaram. Eram assistentes sociais e um oficial de justiça. Senhor José da Silva, viemos para uma visita. Precisamos avaliar as condições em que a criança está vivendo. A voz era seca, impessoal. Zé sentiu um frio na barriga. Eles entraram na cabine, olhando cada detalhe. O berço improvisado, as mamadeiras, as fraldas, os pequenos brinquedos que os colegas haviam lhe dado. A Aurora, que brincava com um chocalho, os olhou com curiosidade infantil, alheia à atenção no ar. As perguntas eram incessantes. Onde o senhor costuma parar? Como garante a higiene dela? Quem cuida dela quando o senhor está dirigindo? Oh, senhor,
Tem parentes que poderiam acolhê-la? Tem condições financeiras para sustentá-la? Zé respondia com a paciência que a vida lhe impôs. Explicou sobre a rede de apoio dos caminhoneiros, sobre os cuidados que tomava, sobre o amor que sentia. Tentou demonstrar que, apesar do ambiente não convencional, a Aurora recebia mais carinho e atenção do que muitas crianças em lares normais. A mulher, a assistente social, anotava tudo em um bloco. Seus olhos eram analíticos, imparciais. Senhor José, a intenção não é julgá-lo, mas garantir o bem-estar da criança. Precisamos seguir os trâmites legais. Será marcada uma audiência. Em breve, é provável que, para o bem-estar da menina, ela seja encaminhada a um abrigo provisório até a decisão judicial. A menção de um abrigo fez o sangue de Zé gelar. Tirar a Aurora dele? Deixá-la em um lugar desconhecido, sem seu carinho, sem o cheiro familiar da cabine do caminhão? O medo de perder a Aurora o assombrava constantemente, tornando-se um fantasma, real, palpável. Ele apertou os punhos, sentindo a raiva e o desespero borbulharem em seu peito. Ele não podia permitir isso. Enquanto os oficiais se despediam, Zé pegou a Aurora nos braços. Ela sorriu para ele, um sorriso puro que rasgou a escuridão de seus pensamentos. Naquele momento, Zé soube que a batalha pela guarda de Aurora seria a mais difícil de sua vida. Ele, que havia enfrentado a solidão, a dor da perda e os perigos da BR-116, agora se preparava para a luta contra um sistema que, embora buscando o bem-estar da criança, ameaçava arrancar dela o único lar e o único pai que ela conhecia. O risco era real, e Zé estava pronto para lutar com todas as suas forças para que a Aurora continuasse ao seu lado. O ronco familiar do motor do Scania de Zé Paraíba, que antes era uma melodia constante e reconfortante na BR-116, agora soava como um tambor de guerra. Cada quilômetro percorrido levava mais perto da comarca de Itabuna, na Bahia, onde o futuro de Aurora seria decidido. A intimação para a audiência judicial havia chegado. Um pedaço de papel frio e impessoal, que, para Zé, representava a ameaça mais concreta de perder o que ele mais amava, a vida na estrada. Com a Aurora, que antes era uma aventura com desafios pontuais, transformou-se em um campo de batalha legal. Zé se viu envolvido em um emaranhado burocrático de que mal compreendia. Ele, um homem simples, acostumado à lógica direta das estradas e da mecânica, agora precisava navegar pelas complexidades da lei. A assistente social, doutora Lúcia Mendes, que o havia contatado, não tardou a apresentar suas primeiras alegações. Em um relatório prévio, ela destacava a inadequação do ambiente para o desenvolvimento de uma criança. Mencionava a falta de um lar fixo, a ausência de saneamento básico apropriado para um bebê, a exposição a riscos inerentes à vida na estrada, como poluição sonora e atmosférica, e a inconstância de uma rotina de sono e alimentação. As palavras eram técnicas, mas o recado era claro. A Aurora não estava onde deveria estar. A mídia, faminta por sensacionalismo, agarrou-se à história com voracidade. Jornais e programas de televisão regionais, e até alguns de alcance nacional, transformaram a vida de Zé em um espetáculo. O caminhoneiro e a criança, amor ou irresponsabilidade. Estampava uma capa de revista, manchetes como o bebê abandonado. Vive em condições precárias com caminhoneiro, pintavam um quadro distorcido, ignorando o amor e a dedicação de Zé. Imagens do caminhão estacionado em postos de combustível eram usadas para ilustrar a vida perigosa de Aurora. Se sente embadido, difamado, e o pior, temia que toda aquela exposição prejudicasse sua batalha pela guarda. Elsa, me pintando como um monstro pardal. Desabafou Zé no rádio PX, a voz carregada de amargura. Calma, Zé! Essa gente só quer ibope. A gente sabe quem você é e o que você está fazendo por essa menina, respondeu Pardal, tentando acalmá-lo. Rede de apoio dos caminhoneiros, no entanto, não se intimidou. Ao contrário, a indignação com a cobertura da mídia e a postura das autoridades apenas fortaleceu a união. Mensagens de apoio e ofertas de ajuda se multiplicaram. Um grupo de advogados de uma ONG ligada aos direitos da criança sensibilizado com a história ofereceu-se para representá-lo pro bono, sem custos. Isso foi um raio de esperança para Zé, que mal tinha condições de pagar as custas do processo. Doutora Helena Ribeiro, a advogada principal da organização não governamental, era uma mulher determinada e com experiência em casos delicados. Ela via em Zé não um vilão, mas um herói incompreendido. Seu José,
Sua atitude foi nobre. O problema é que a lei não enxerga a nobreza, enxerga a letra fria. Teremos que provar que o ambiente que o Senhor oferece, apesar de não convencional, é o melhor para Aurora neste momento, e que o afeto e o cuidado superam qualquer suposta inadequação. As reuniões com a advogada eram exaustivas. Zé precisava relembrar cada detalhe do dia em que encontrou Aurora na BR-116, descrever sua rotina com ela, as adaptações na cabine, as paradas para banho, a alimentação. Ela o instruiu a guardar cada nota fiscal de leite, fraldas, remédios. Cada detalhe conta, seu José. Precisamos construir um caso sólido de amor e responsabilidade. Os argumentos da acusação eram pesados. O Ministério Público, seguindo o relatório da assistente social, defendia a imediata retirada de Aurora da guarda de Zé, com encaminhamento para um abrigo e posterior busca por uma família substituta, através da adoção. A prioridade é o interesse da criança, argumentava a promotora, em um tom formal e distante. Não podemos permitir que uma criança seja criada em condições que a expõem a riscos e a privam de um ambiente estável e de desenvolvimento adequado. O peso das palavras era esmagador. Zé ouvia tudo com um coração apertado, a dor da injustiça crescendo em seu peito. Ele sabia que o amor dele por Aurora era mais puro do que qualquer relatório técnico ou artigo de lei poderia descrever. Mas como provar isso? A advogada Helena orientou Zé a conseguir depoimentos. Amigos, colegas caminhoneiros, donos de postos de gasolina, até mesmo algumas famílias que Zé havia ajudado com caronas em momentos de aperto nas estradas, foram contatados. A ideia era criar uma rede de testemunhas que pudessem atestar o caráter de Zé e o carinho com que ele tratava a Aurora. A tensão pré-audiência era palpável. Zé mal conseguia dormir. Em sua mente passavam 1000 cenários, todos eles terminando com a Aurora sendo arrancada de seus braços. Ele a observava dormindo, tão pequena e indefesa, e sentia a urgência de lutar por ela com todas as suas forças. O ronco do motor do caminhão, que sempre foi seu confidente, agora parecia sussurrar as palavras luta, luta, luta. Ele sabia que a batalha não seria fácil. Enfrentaria um sistema impessoal, leis que não compreendiam a linguagem do coração, e uma opinião pública muitas vezes influenciada por manchetes sensacionalistas. Mas por Aurora, ele lutaria. Ele, o homem que evitava confrontos, que preferia a solidão da estrada, estava pronto para enfrentar tribunais, promotores e assistentes sociais. Ele se recusava a aceitar que o amor que ele tinha por aquela menina não fosse suficiente. A primeira audiência se aproximava, uma data marcada no calendário que era tanto um tormento quanto uma esperança. Zé sabia que aquele dia mudaria tudo. O caminhoneiro solitário, que um dia encontrou um bebê abandonado na BR-116, agora se preparava para a maior batalha de sua vida. A batalha legal pela família que o destino lhe havia dado, e ele estava determinado a vencer. O dia da audiência havia chegado. A sala do tribunal em Itabuna, na Bahia, era um ambiente gélido e imponente, muito diferente da cabine quente e acolhedora do Scania de Zé Paraíba. O cheiro de papel e desinfetante substituía o familiar aroma de diesel e café. Zé sentou-se ao lado de doutora Helena Ribeiro, sua advogada, com Aurora no colo. A menina, alheia à seriedade do momento, brincava com um pequeno caminhão de brinquedo que um colega caminhoneiro havia lhe dado. Para Zé, ter Aurora ali era uma prova de seu amor, mas para o juiz e a promotora era apenas mais um ambiente inadequado. A promotora, uma mulher de semblante sério e voz firme, apresentou os argumentos do Ministério Público, citando relatórios da assistente social e artigos de lei que, segundo ela, justificavam a retirada imediata de Aurora da guarda. Tisa falou sobre a falta de estrutura familiar convencional, os riscos da vida na BR-116, a necessidade de um ambiente estável e seguro para o desenvolvimento da criança. Cada palavra era como um golpe, ecoando as manchetes sensacionalistas que Zé havia lido nos últimos dias. Quando chegou a vez da defesa, doutora Helena Ribeiro começou seu trabalho. Ela não atacou os argumentos da promotora, mas tentou humanizá-los. Meritíssimo, o que estamos discutindo aqui não é a letra fria da lei, mas a vida de uma criança que encontrou amor e proteção onde menos se esperava. O Sr. José da Silva, um homem simples, fez o que muitos não fariam, acolheu uma vida abandonada, e desde então, ele tem sido mais pai do que muitos pais biológicos. Então, doutora Helena chamou as testemunhas, e foi ali que a estrada se fez presente na fria sala do tribunal.
A primeira a depor foi Dona Lúcia, do posto Recanto do Caminhoneiro, uma mulher de seus 60 e poucos anos, com o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações diárias de quem vive à beira da BR-116. Ela falou com a voz embargada de emoção, descrevendo a chegada de Zé com o bebê em seus braços, a fragilidade da menina e a determinação do caminhoneiro. Eu vi, meritíssimo, vi com meus próprios olhos o cuidado que seu Zé tem com essa criança. Ele trocava a fralda dela no banheiro do posto, perguntava como esquentar o leite. Um homem bruto, sim, mas com um carinho que eu nunca vi igual. Ele parava no meu posto só para dar um banho na menina, na torneira de fora, com água morna que eu esquentava para ele. Ele passava a noite sem dormir, só para ela dormir tranquila. Essa menina não tem pai e mãe de sangue, mas tem um pai de coração maior que o mundo, que é o Zé. Ele é a família dela, Dona Lúcia declarou, secando uma lágrima. Em seguida, veio Bituca, o caminhoneiro. Forte, com a voz grave, ele não hesitou em defender o amigo. Meritíssimo, eu conheço o Zé Paraíba há mais de 20 anos. A gente roda essa BR-116 de cabo a rabo, e eu nunca vi o Zé tão feliz. Antes, ele era só trabalho, só estrada. Agora, ele tem uma luz nos olhos. Ele é um pai. A gente, os caminhoneiros, a gente se vira. Sei, precisa, o outro ajuda. A Aurora tem uma família. Meritíssimo, uma família grande, que viaja junto com ela, que cuida dela a cada parada. A boleia do Zé é mais segura para essa menina do que muito casarão por aí onde não tem amor. A promotora tentou desqualificar os depoimentos, questionando a imparcialidade das testemunhas, a falta de estrutura física do caminhão como lar. Mas a doutora Helena rebatia com veemência, lembrando ao juiz que o lar é feito de amor e cuidado, e não apenas de paredes e telhado. Um dos depoimentos mais emocionantes veio de Maria, uma mulher humilde que Zé havia ajudado uma vez, quando o ônibus em que ela viajava quebrou no meio da estrada. Grávida e sem dinheiro, Maria e seu filho pequeno estavam à mercê da sorte. Zé parou o caminhão, deu-lhes água e comida e os levou até a próxima cidade, pagando até mesmo a passagem do próximo ônibus. Seu Zé não pensou duas vezes em me ajudar. Meritíssimo, mesmo sem me conhecer. Ele tem um coração de ouro. Ele não ia desamparar uma criancinha, não. Ele é Mion, não um criminoso. A gente vê tanto abandono nesse mundo, e quando alguém faz o certo, querem tirar dele. É uma injustiça muito grande, Maria disse, a voz embargada, com seu filho pequeno agarrado à sua saia. Até mesmo Pardal, o colega da mesma frota de Zé, que sempre foi mais brincalhão, depois com seriedade. Meritíssimo, a gente tem um grupo no WhatsApp dos caminhoneiros. Desde que a Aurora apareceu, a gente se mobilizou. Tem gente doando fralda, leite, roupa, brinquedo. O Zé não está sozinho. A Aurora tem uma rede de apoio gigantesca. Ela tem mais gente cuidando dela do que muita criança por aí. A estrada ensina a gente a ser família, e essa menina é a nossa família. Zé ouvia tudo com os olhos marejados. Aqueles homens e mulheres que faziam da estrada seu ofício e muitas vezes seu fardo, agora se erguiam como uma muralha em sua defesa. Eles eram a voz da BR-116, o testemunho vivo de que a humanidade e a solidariedade ainda existiam, mesmo nos cantos mais esquecidos do país. A promotora tentou, ainda, argumentar sobre a falta de uma figura materna, de um ambiente completo para a Aurora, mas a advogada Helena foi enfática. Meritíssimo, o que define uma família não é a presença de pai e mãe biológicos, mas o amor, o cuidado e o compromisso. O senhor José da Silva tem demonstrado, e suas testemunhas comprovam um compromisso inabalável com a vida e o bem-estar do Aurora. Ele é a única figura familiar que ela conhece desde que foi resgatada do abandono. O juiz, um homem experiente, ouvia tudo com atenção, seu semblante impenetrável, a frieza da lei versus o calor dos testemunhos, a burocracia versus a vida real. Zé sentia uma mistura de exaustão e uma estranha calma. Ele havia feito tudo o que podia. A verdade estava ali, exposta por aqueles que o conheciam e que haviam acompanhado a transformação de sua vida, enquanto a audiência se encerrava e o juiz anunciava que daria sua decisão em alguns dias. Zé olhou para Aurora em Susbro. Ela estava dormindo, tranquila, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Aquele grito na madrugada havia, de fato, mudado tudo. E agora, o destino daquela pequena vida e da vida do gigante das estradas
estava nas mãos do destino. Mas Zé sentia que não estava mais sozinho. O testemunho da estrada havia sido dado, e a voz daquele povo forjado no asfalto e na solidariedade era alta e clara. O ar em Itabuna, na Bahia, estava pesado, não apenas pela umidade costeira, mas pela tensão que pairava sobre a vida de Zé Paraíba. Cada minuto parecia uma hora, cada dia uma eternidade. A audiência pela guarda de Aurora havia terminado há uma semana e o juiz prometera um veredito em breve. Zé, incapaz de ficar parado, continuava sua rota pela BR-116, mas agora com um peso no peito que tornava cada quilômetro uma agonia. Ele pegava apenas cargas essenciais, que o mantivessem em movimento sem prender-se por muito tempo a um só lugar. A cabine do Scania, antes um santuário de paz para ele e Aurora, tornara-se um purgatório de incertezas. Aurora, alheia ao drama que se desenrolava em torno de seu pequeno mundo, crescia. Seus sorrisos banguelas eram cada vez mais frequentes, e ela já tentava balbuciar algumas sílabas, sons que para Zé eram a mais bela melodia. A cada risada dela, o coração de Zé se apertava. Como alguém poderia querer arrancar essa alegria de sua vida? Como a lei poderia ser tão fria, a ponto de desconsiderar o amor que eles haviam construído? As notícias pelos rádios e pelos grupos de WhatsApp dos caminhoneiros eram poucas e incertas. Dizem que o juiz está estudando o caso a fundo, Zé. É um caso atípico, disse Pardal, tentando soar otimista, mas com um tom de voz que não disfarçava a preocupação. Bituca, mais direto, resmungava. Essa justiça é cega, Zé. Vão querer tirar a menina de você. Aposto, as palavras, embora vindas do amigos, apenas aumentavam a ansiedade de Zé. Ele lembrava-se dos olhos do juiz durante a audiência. Impenetráveis, impassíveis, um homem que deveria julgar com base em fatos e leis, mas que, Zé esperava, também tivesse a capacidade de enxergar o coração. O testemunho da estrada havia sido forte. Sim, Dona Lúcia, Bituca, Maria e Pardal haviam falado com a alma, expondo a verdade do cuidado e do amor que rodeava a Aurora, mesmo em um ambiente tão incomum. Mas seria suficiente? O senso comum da estrada valeria mais do que os artigos da lei? A tensão aumentava a cada dia. Zé mal conseguia se alimentar, e as noites de sono eram fragmentadas por pesadelos recorrentes, onde ele via a Aurora sendo levada para longe por estranhos. Acordava suado, o coração batendo forte, e ia verificar a menina em seu berço improvisado, apenas para ter a certeza de que ela ainda estava ali, segura em seu caminhão. A ligação que ele tanto temia menos e esperava menos veio na tarde de uma terça-feira, enquanto ele esperava o descarregamento em um armazém de grãos no interior de Minas Gerais. O celular tocou. O número da advogada, Doutora Helena. Zé atendeu com a mão trêmula, o coração quase saltando pela boca. Seu José, sou a Doutora Helena. Tenho notícias. O veredito saiu. A voz dela era calma, mas Zé não conseguia discernir se era boa ou má notícia. Um silêncio tenso pairou na linha. Zé respirou fundo, fechando os olhos. E então, doutora, o que o juiz decidiu? O juiz acatou o nosso pedido, seu José. A guarda provisória de Aurora foi concedida ao senhor. As palavras da doutora Helena, a princípio, não fizeram sentido. Zé precisou de alguns segundos para processar. Guarda provisória. Isso quer dizer que ela fica comigo? A voz dele estava embargada. Quase um sussurro. Sim, seu José. Ela fica com o senhor. O juiz reconheceu que o senhor é a figura de referência afetiva da menina e que ela está bem cuidada. Ele considerou o testemunho das suas testemunhas e a comprovação do vínculo que o senhor estabeleceu com a Aurora. É uma vitória, seu José. Uma grande vitória. A voz de doutora Helena agora irradiava um otimismo contagiante. Uma onda avassaladora de alívio e gratidão inundou Zé. Ele sentiu as pernas fraquejar e precisou se sentar no banco do caminhão. As lágrimas, que ele havia reprimido por tanto tempo, agora escorriam livremente pelo seu rosto. Era uma mistura de alegria, exaustão e uma profunda sensação de justiça. Ele não estava acreditando, havia vencido. Mas é uma guarda provisória, seu José, continuou a advogada, com um tom mais sério. Isso significa que o processo continuará. Teremos acompanhamento periódico de assistentes sociais para garantir que a Aurora continue crescendo em um ambiente adequado. E claro, o juiz estabeleceu algumas condições. O senhor precisará comprovar dentro de um prazo que tem condições
de oferecer um lar mais estável, como uma casa fixa, e uma rotina de educação para Aurora quando ela for mais velha. Mas o mais importante é que ela não será afastada do Senhor neste momento. As condições, embora desafiadoras, eram um preço pequeno a pagar. Uma casa, uma rotina mais estável. Para José, que viveu a vida inteira na estrada, a ideia de um lar fixo era quase tão assustadora quanto a de perder Aurora. Mas ele faria o que fosse preciso. Ele, que um dia fugiu da ideia de um lar, agora perseguiria por causa daquela menina. Ele pegou a Aurora no colo, apertando-a contra o peito. Ela o olhou com seus olhos azuis, curiosa com as lágrimas do pai. "Nós conseguimos, minha filha. Nós conseguimos", ele sussurrou, a voz embargada. O cheiro de bebê dela, misturado ao cheiro familiar da cabine, era o perfume da vitória. A notícia logo se espalhou pelo rádio Peixe e uma explosão de alegria e comemoração tomou conta da BR-116. IHHZ, Iu Sebaia, meu irmão, vitória do bem, vitória da família, berrou Bituca, sua voz quase estourando o alto-falante. "Parabéns, seu Zé. A Aurora tem sorte de ter um pai como o senhor. A estrada está em festa", disse Dona Lúcia, a voz cheia de emoção. Veredito foi surpreendente para muitos, um alívio para a grande maioria. Ele reconhecia o vínculo único entre Zé e Aurora, dando um peso maior ao amor e ao cuidado do que à rigidez das regras. A estrada, que havia sido o palco do abandono da menina, agora se tornava o berço de uma nova família construída com amor, resiliência e a força de um homem que, em um ato de pura compaixão, havia encontrado seu propósito. Zé, com a Aurora em seus braços, olhou pela janela do caminhão. A BR-116 se estendia à frente, sob o sol forte. Não era mais uma fuga, mas um caminho, uma jornada com um objetivo claro. Aquele grito na madrugada havia transformado sua existência. Ele não era mais apenas Zé Paraíba, o caminhoneiro solitário. Ele era pai, e aquela guarda provisória era mais do que um documento legal. Era a confirmação de que, às vezes, os maiores tesouros da vida são encontrados nos lugares menos esperados, e que a verdadeira família é aquela que o amor escolhe. 20 anos se passaram desde aquela madrugada fria, na BR-116. O ronco do motor do Scania de Zé Paraíba ainda era uma constante, mas agora era acompanhado por uma melodia diferente, mais jovem e vibrante, no banco do carona. Não mais um berço improvisado, mas uma jovem mulher de olhos azuis intensos, tão azuis quanto o céu que se abria sobre o cerrado brasileiro. Era Aurora, já não mais um bebê, mas uma mulher feita, com seus 20 anos recém-completados. Um sorriso que herdara a doçura da mãe que nunca conheceu e a determinação do pai que a salvou. Agora, com seus 70 e poucos anos, exibia cabelos e barba brancos como a neve, mas o brilho em seus olhos era mais intenso do que nunca. As rugas em seu rosto contavam histórias de sol, vento e muitas milhas, mas cada uma delas era também um mapa de memórias felizes. A vida na estrada, que um dia foi uma fuga e depois uma batalha, tornara-se o palco de uma existência plena, dedicada a Aurora. A guarda provisória de Aurora, obtida após a batalha legal, se consolidou em guarda definitiva anos depois. Zé e a doutora Helena Ribeiro, que se tornou uma grande amiga, trabalharam incansavelmente para cumprir as exigências da justiça. Ele vendeu o Scania G440, que guardava tantas lembranças, e com as economias e a ajuda da comunidade de caminhoneiros, comprou um terreno pequeno na beira da BR-116, perto de um vilarejo onde havia escola e acesso a serviços. Construiu uma casa simples mas aconchegante, com um quintal grande, exatamente como havia sonhado com Ana. A princípio, a vida em um lar fixo foi um desafio para Zé. Acostumado ao movimento constante, as paredes pareciam sufocá-lo, mas a Aurora, com sua alegria contagiante, transformou a casa em um lar de verdade. Zé continuou trabalhando como caminhoneiro, mas agora com um novo caminhão, adaptado para permitir que ele voltasse para casa com mais frequência. El se tornou um bicaminhoneiro raiz, mas com a base e o porto seguro de sua filha. Aurora cresceu desbravando as estradas do Brasil ao lado de Zé. Durante as férias escolares e nos fins de semana, desde cedo, aprendeu a ler os mapas, a reconhecer os sons do motor, a identificar as diferentes culturas de cada estado. Ela tinha a estrada no sangue, mas também a estabilidade de um lar e a educação de uma criança que frequentava a escola regularmente. Zé sempre se certificou de que ela tivesse acesso à melhor educação possível, compensando a vida não convencional com dedicação e empenho.
Pai, qual é a próxima parada? Aurora perguntava, folheando um mapa rodoviário com uma agilidade impressionante, a mesma curiosidade que a levou a desbravar o mundo ao lado do pai. Próxima parada é em Fortaleza, minha filha. Pegar uma carga de frutas. Quer conhecer o Ceará? Se responde, com um sorriso largo, orgulhoso da filha que se tornara. Aurora era uma alma livre, mas com raízes profundas. Ela entendia que o pai a encontrou na beira da estrada, e essa história era parte de sua identidade. Nunca sentiu vergonha, apenas gratidão. Eu não teria a vida que tenho se não fosse pelo meu pai. Ele é meu herói, meu norte, ela dizia. A quem perguntava, a comunidade de caminhoneiros continuou sendo parte fundamental de suas vidas. Dona Lúcia, do Recanto do Caminhoneiro, tornou-se uma espécie de avó para Aurora, sempre com um prato de comida caseira e um abraço acolhedor. Bituca e Pardo, e tantos outros amigos da boleia, celebravam cada aniversário de Aurora como se fosse o de um parente próximo. Aquele grupo, antes uma rede de auxílio mútuo, tornou-se uma verdadeira família estendida, forjada na solidariedade da BR-116. Aurora, inspirada pela vida do pai e pela paixão pela estrada, escolheu cursar logística e transportes na universidade. Queria modernizar e otimizar o trabalho dos caminhoneiros, sonhando em criar cooperativas e melhorar as condições de trabalho para aqueles que, como seu pai, dedicavam a vida às estradas. Zé, embora surpreso com a escolha da filha, a apoiou. Inconditionalment, você tem o meu sangue nas veias, minha filha. A estrada te chama, mas agora você vai com conhecimento, ele dizia, com um brilho de orgulho nos olhos. Aquele grito na madrugada de 20 anos atrás havia, de fato, transformado a existência de Zé. Ele, o homem que um dia se sentiu sozinho e sem propósito, agora tinha uma família, um legado e a certeza de que a vida, mesmo com suas curvas perigosas e seus desvios inesperados, sempre guarda surpresas no horizonte. A Aurora era o seu maior tesouro, a prova viva de que o amor pode florescer nos lugares mais inóspitos e que a paternidade pode ser encontrada em um ato de pura compaixão, em um dia ensolarado. Zé e Aurora estavam em sua pequena casa, observando o movimento da BR-116 lá fora. Um caminhão Scania, igual ao primeiro de Zé, passou, o motor ronronando alto. Aurora, agora uma profissional em sua área, mas ainda com o espírito da estrada, sorriu. Pai, lembra daquele dia, quando você me encontrou? Ela perguntou, os olhos marejados de gratidão. Zé sorriu, um sorriso que misturava melancolia e uma profunda alegria. Como eu poderia esquecer, minha filha? Foi o dia em que minha vida ganhou um novo sentido. O dia em que encontrei meu maior tesouro na beira da estrada. Ele pegou a mão dela, já não mais pequena e frágil, mas forte e determinada. Aquele homem, que um dia foi o Zé Paraíba, o caminhoneiro solitário, agora era um patriarca, um pilar de força e amor. A história deles, nascida da diversidade na BR-116, se tornou um testemunho vivo de que a verdadeira família é construída com laços de afeto, nao do sangue, e que o amor mais puro pode surgir nos momentos mais inesperados, transformando para sempre o rumo de uma vida. E assim, o caminho de Zé e Aurora, unidos para sempre, pela estrada, continuava, um legado de amor e esperança, para além das curvas do horizonte.